Som? Muito obrigado. Olá. Boa tarde. Eu hoje venho-vos aqui falar de como invenções e descobertas científicas saem dos laboratórios e chegam até nós, mudando dramaticamente a nossa vida. Como é que este processo acontece, todos os problemas que há com este processo e como é que nós, enquanto sociedade e enquanto indivíduos, podemos minimizar as dificuldades deste processo. Em primeiro lugar, comecemos com uma frase. Se isto está difícil. Para que lado? Para aqui? Ok. Ficam? A ciência melhora a nossa vida todos os dias. É um clichê, é uma frase que já ouvimos dezenas de vezes. Mas quantas vezes é que já parámos realmente para pensar em profundidade nisto? Para pensar quão fantástico, quão realmente mágico é que haja uma pessoa, um cientista, alguns num laboratório do outro lado do mundo, que faz uma descoberta que muda dramaticamente a nossa vida e a vida de milhares de pessoas. Por exemplo, no campo da física, no final dos anos 50, um jovem cientista, estudante de doutoramento na Universidade de Colômbia, descobriu o laser. Graças a essa descoberta, temos capacidade de ler formatos digitais como o CD, como o DVD. Temos capacidade esperem um segundo, de ir a concertos rock e ver estes fantásticos espetáculos de laser. Temos a capacidade de ter cirurgia não invasiva para curar problemas de visão. Temos a capacidade de ver células microscópicas com altíssima resolução. Temos até a capacidade de usar ponteiros de laser. No campo da biologia, nos anos 70, um grupo de investigadores descobriu um grupo de proteínas chamado anticorpos monoclonais. Estas proteínas têm a capacidade de reconhecer e ligar-se a outros grupos de proteínas com uma especificidade tremenda. São uma espécie de mísseis teleguiados biológicos. Graças a esta descoberta, há neste momento tratamentos para artrite reumatoide, para esclerose múltipla e inclusivamente alguns tratamentos experimentais para o cancro. Mas mais importante, os pacientes de esclerose múltipla antes não tinham tratamentos. E agora não só vivem mais tempo, como têm uma qualidade de vida elevadíssima comparada com aquilo que tinham antes. Um outro exemplo, talvez um pouco diferente, são os post-its. Pronto, é verdade, eu creio que um post-it nunca salvou a vida a ninguém. Mas a verdade é que os post-its criaram muito valor para a 3M, que é a empresa que é a dona desta tecnologia, e esse valor criou empregos. E para as pessoas que têm e que obtiveram esses empregos, esta invenção mudou-lhes dramaticamente a vida. As invenções às vezes mudam a vida das pessoas porque acrescentam alguma coisa à nossa economia. Mas aquilo que a maior parte das pessoas não sabe ou não se apercebe é de quão perto nós estivemos realmente de viver num mundo em que não havia CDs, não havia DVDs, não havia um tratamento para a esclerose múltipla e não haviam os empregos criados pelo post-it. Isto porque, por exemplo, no caso do laser, o desenvolvimento do laser foi significativamente atrasado por questões legais de quem é que era realmente dono da tecnologia, se um inventor, se uma empresa. No caso dos anticorpos monoclonais, depois da descoberta, a universidade disse, sim, realmente é uma descoberta academicamente muito interessante, mas não temos a certeza se tem realmente potencial comercial, se tem potencial para ajudar alguém. E no caso do post-it, o inventor andou anos a vender isto dentro da sua própria empresa, a tentar convencê-los que aqui havia um produto. A verdade é que estas invenções chegaram até nós, mas há centenas de outras invenções que não chegam. E é sobre isto que eu venho falar aqui. Porquê é que estas invenções não chegam até nós e o que é que nós podemos fazer para que elas cheguem até nós e para que possamos, como sociedade, beneficiar delas? Antes disso, convém saber como é que as invenções saem dos laboratórios. Ora, muito simplesmente, as tecnologias têm que percorrer um longo caminho desde o laboratório até nós. Comecemos, por um lado, temos o cientista. O cientista faz uma descoberta fantástica. Já nem preciso carregar no botão nem nada. O cientista faz uma descoberta fantástica. Diga-se de passagem, há mais de 10 anos que convivo com cientistas, nunca vi ninguém gritar Eureka. Do outro lado, temos a sociedade. Algures entre a sociedade e o cientista há um longo caminho que tem que ser percorrido por esta invenção.
Imaginemos então, por momentos, que o cientista vai levar esta invenção, ele próprio, até à sociedade. Quais são os passos que ele tem que fazer? Quais são as preocupações que ele tem que ter? Bem, em primeiro lugar, o cientista tem que encontrar uma utilidade, uma necessidade fundamental a que a sua descoberta possa responder, uma necessidade da sociedade. Ficariam surpreendidos quão difícil é articular algumas descobertas científicas com uma necessidade fundamental da sociedade. Para além disto, o cientista depois tem que ter a capacidade de comunicar esta invenção e comunicar esta utilidade ao resto da sociedade. O que nem sempre é fácil, porque os cientistas falam uma linguagem um pouco diferente do resto de nós. Próximo. O cientista depois tem que convencer alguém a financiar o desenvolvimento desta tecnologia até um produto utilizável por nós. Porque a maior parte das coisas, quando saem do laboratório, não estão ainda prontas para ser usada por nós. Isto também não é fácil, porque normalmente estamos a falar de somas muito, muito elevadas de dinheiro. E depois o cientista tem que fazer uma coisa que é produzir e introduzir esta invenção no mundo real. O que é que eu quero dizer com o mundo real? O mundo real quer dizer mundo não académico. Quer dizer, o mundo é muito complicado. O mundo real tem leis, tem advogados, tem empresas, tem indústrias, tem linhas de produção, tem marketing. Tem centenas de coisas que o cientista não tem como saber como é que funcionam e vai ter que aprender sobre elas. E, na verdade, a maior parte dos cientistas não reúne todas estas capacidades, porque são cientistas, isso é o que eles fazem. E então é necessário que surjam outras pessoas, não sei se ficou parecido, agora eu trouxe casaco, mas surgem outras pessoas ou instituições que têm como objetivo facilitar esta transmissão de invenções e descobertas até à sociedade. Eu vou-vos falar, eu falei muito geralmente sobre como é que este processo acontece. Deixem-me falar-vos de 2 exemplos que aconteceram cá em Portugal, de tecnologias muito interessantes que foram desenvolvidas. São os 2 de Lisboa, peço desculpa por isso, mas eu tenho estado a trabalhar principalmente em Lisboa. Um cientista, um imunologista, descobriu um tipo de células imunes, que tem uma particularidade muito interessante. Enquanto a maior parte das células imunes atacam elementos estranhos que estão no nosso organismo, estas células imunes são chamadas reguladoras e o que fazem é dizer às outras células do sistema imune: não façam nada, estejam quietas, isto é pacífico, não ataquem. Então, o potencial terapêutico disso é em doenças autoimunes, por exemplo, em que o nosso sistema imune está a atacar coisas que são nossas, coisas que ele não deve atacar. Então foi nesta altura que eu entrei para o projeto, juntei-me com o cientista e tentamos encontrar uma utilidade para esta tecnologia. Quando descobrimos que estas células migravam especificamente para o fígado, a tecnologia ficou óbvia: evitar a rejeição de transplantes de fígado. Qual é a utilidade disto para a sociedade? Bem, neste momento há cerca de 70 mil pessoas a viver com transplantes de fígado. Há 11.500 novos transplantes de fígado todos os anos. Estas pessoas, até ao fim da vida delas, têm que tomar imunossupressores. Estes imunossupressores aumentam a incidência de cancro e de infecção tremendamente. Tanto assim que estas pessoas normalmente não morrem por causa do transplante, morrem sim de cancro ou devido a infecções muito, muito graves. Estas pessoas têm uma qualidade de vida muito, muito baixa. Graças a esta invenção, é possível que a qualidade de vida destas pessoas aumente tremendamente. Nós tivemos alguma sorte e conseguimos assegurar financiamento para as primeiras fases de desenvolvimento e estamos agora nesta fase de produzir e introduzir a invenção no mundo real, que em caso de biotecnologia é uma coisa para demorar à volta de uns 6, 7 anos. Por isso não é propriamente um processo rápido. A segunda tecnologia que eu vos quero falar foi também de um professor de Lisboa, que durante a sua investigação descobriu um método que tem como aplicação possível reduzir a incidência de malária cerebral. Malária cerebral é a principal razão por que pessoas morrem de malária. E quando eu digo pessoas, falo principalmente de crianças com idades inferiores a 6 anos. À volta de 1 milhão de crianças morre por ano devido a esta forma aguda de malária. O tratamento que advém da descoberta deste investigador podia salvar a vida a milhares de crianças. No entanto, durante este processo... Olá? Não? Ainda não era. Durante este processo aqui, algumas coisas falharam. E neste momento, este tratamento está parado. Estamos a tentar trabalhar em conjunto para conseguir lançar isto, mas a verdade é esta. E esta é uma das grandes razões porque eu entrei para este campo. A verdade é esta. Há um tratamento que tem potencial de salvar milhares de crianças que está na bancada de um laboratório. Mas falemos então, agora já pode ser, falemos então de porquê que isto acontece. Porquê que há centenas de invenções que nunca chegam até nós. Bem, voltemos ao esquema. Há 3 grandes razões. Primeiro, a interação do cientista com a sociedade. Hoje em dia, os cientistas ainda são vistos como pessoas que têm uma atividade altamente solitária, que estão algures
num buraco, num laboratório, numa cave secreta a estudar um assunto altamente secreto e estranho. Isto não é verdade. E isto cria uma barreira entre o cientista e o resto da sociedade. Claro que também há problemas de linguagem, mas posso dizer já que a maior parte dos cientistas que eu conheço estão a melhorar dramaticamente a sua linguagem, simplificá-la para poderem comunicar com o resto da sociedade. Mas a sociedade também tem um papel a desempenhar. A sociedade também tem que aprender a linguagem do cientista. Para além disto, estava a estragar as surpresas todas. Para além disto, temos o financiamento. O financiamento é uma situação relativamente complicada. Porquê? Quando nós pensamos em financiamento para estas ideias, normalmente o que nos vem à cabeça é uma situação com a indústria, em que a indústria se interessa por uma tecnologia, diz, nós pagamos pelo desenvolvimento, em troca temos o direito de produzir e vender esta tecnologia. Impecável. O que acontece na maior parte dos casos, no entanto, é que quando uma tecnologia sai do laboratório, não está pronta ainda para a indústria. Ainda está subdesenvolvida. Então a indústria diz, é muito gira, tem muito potencial, mas ainda não queremos investir. No entanto, esta tecnologia já saiu do laboratório, já não vai conseguir financiamento académico. Então esta tecnologia encontra-se num sítio em que não pode ser desenvolvida com financiamento académico e não pode ser desenvolvida com financiamento industrial. E aqui entram alguns fundos, chamados fundos de prova de conceito, que normalmente são fundos governamentais, fundos públicos, que são muito, muito importantes, mas também muito difíceis de obter. E, em última instância, as estruturas de apoio. Este senhor que aqui está. As estruturas de apoio são muito importantes e faltam. É preciso pessoas qualificadas que entendam o cientista e consigam compreender em profundidade os seus interesses, mas que também compreendam o lado da sociedade e o lado da indústria e consigam compreender e respeitar os interesses da indústria. Mas até agora tenho falado principalmente de problemas, até de X é sobre soluções. O que é que nós que estamos aqui nesta sala, podemos fazer para facilitar este processo? Bem, a primeira coisa que temos que fazer é mudar a nossa mentalidade em 3 aspectos diferentes. O primeiro é que temos que passar a encarar a ciência como uma ferramenta. A ciência não é uma matéria da escola, não é uma coisa que estudamos no liceu e talvez na universidade. A ciência produz coisas palpáveis, tecnologias que mudam a nossa vida. Nós temos todos que meter isto na cabeça. A segunda coisa, e é que é uma ligação direta da primeira, se a ciência muda a nossa vida todos os dias, como é que a gente não sabe nada sobre ciência? Nós temos que aprender mais sobre ciência. Temos que poder participar neste processo, tomar decisões. Mas só podemos fazer isso se conhecermos melhor a linguagem e soubermos melhor como é que a ciência realmente funciona. Eu sei o que vocês estão a pensar. A ciência é aborrecida e é complicada. Mas eu faço-vos uma pergunta. O que é mais aborrecido? Se estudar, saber os nomes de cor de todos os jogadores, de todas as equipas de futebol, da Liga Vitalis, se saber para que discotecas é que os jet-setters foram este fim de semana, ou conhecer o nome de todas as namoradas do Ronaldo, que é praticamente impossível. O que é? Nem ele sabe, exato. O que é mais aborrecido? Se saber que uma proteína no veneno do escorpião pode curar o cancro. Ou saber que, algures em Marte, já houve vida e já houve água. Bem, para mim, acho mais aborrecida a primeira. Posso ver a terceira? Exato. E a outra coisa, e esta sim é muito importante e todos nós podemos fazer isto, procurar inovação em tudo o que fazemos. Nós temos capacidade para incentivar a inovação nos institutos e nas universidades e para facilitar este processo. Se um de nós cria uma empresa, por exemplo, para produzir licores, então essa pessoa que vá falar com uma universidade, que vá falar com alguém que perceba de biotecnologia e pergunte qual é o melhor sistema mais inovador que eu posso incorporar na minha fábrica. Sejamos líderes, não sejamos seguidores. Eu gostava de acabar só com mais 3 invenções e inventores. Falar do Doug Engelbart, inventor do rato de computador. Sem este senhor aqui não tínhamos onde clicar. O Herbert Boyer e o Stan Cohen, que foram as primeiras pessoas a criar organismos transgénicos. Não sei se se lembram dos dinossauros no Jurassic Park. Estes senhores aqui são responsáveis. E o Sir Alec Jeffreys, que foi inventor da identificação por DNA. Sem ele, não tínhamos tido o caso O.J. Simpson e não tínhamos todos os CSIs que temos hoje em dia a partir das 9 da noite no Canal 1. Se nós mudarmos a nossa mentalidade, podemos ter muitos mais destes senhores entre nós. Obrigado.